Os humilhados serão exaltados. Será que é isso mesmo que diz a palavra de Deus? Olá, eu sou o pastor Arbit Carvalho Júnior. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu te convido desde já a se inscrever no meu canal, a curtir esse vídeo e compartilhar para que mais pessoas sejam edificadas pela palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre humildade e também sobre o seu contraponto, o orgulho. E vamos aprender, portanto, que a humildade é uma marca distintiva de um cristão genuíno. E eu quero tomar por base a parábola dos primeiros assentos. Certamente você já ouviu essa parábola. Ela se encontra em Lucas capítulo 14, do versículo 7 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas, quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então, você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Essa parábola conta a história de Jesus na casa de um fariseu. Jesus estava participando ali de um banquete, ele cura alguém. Inclusive, ele é repreendido pelo fato de ter curado no sábado. Os fariseus não compreendiam que Jesus era Senhor até mesmo do sábado. E essa parábola, ela aparentemente nos dá simplesmente um conselho social. Ao chegar-se numa festa ou em um local em que há muitos convidados, não ocupe os lugares de honra, pois os primeiros lugares podem estar reservados. Se você ocupar os lugares reservados e pedirem para que você saia, isso será um motivo de muita vergonha. Por outro lado, se você de fato possuir honra e sentar num lugar menos importante, quando alguém, o responsável pela festa, te convidar para tomar local de destaque, você será, portanto, muito, mas muito honrado. Isso aparentemente é um conselho social que quer fazer-nos evitar qualquer constrangimento diante dos convidados em um determinado evento. Mas Jesus, na Bíblia Sagrada, não veio simplesmente para nos dar bons conselhos. O Senhor Jesus, ele nos traz princípios espirituais e eternos. E o que o Senhor Jesus quer nos ensinar nessa parábola dos primeiros assentos é nos mostrar o verdadeiro significado do comportamento cristão, que deve ser sempre de humildade. O verdadeiro significado dessa parábola, portanto, deve ser encontrado na advertência contra a atitude de se fazer importante aos olhos de Deus, como os mestres da lei faziam. O comentarista N.T. Wright, ele diz o seguinte: nesse banquete, as pessoas estavam tão ansiosas para manter os seus melhores lugares à mesa que elas não conseguiam entender o grande desígnio de Deus, que era de justamente inverter a ordem do mundo. No reino de Deus, então, os maiores são aqueles que servem. No reino de Deus, os últimos serão os primeiros. Essa parábola, então, muito mais do que um conselho social, é uma advertência para que nós busquemos sempre ser servos, busquemos a legítima humildade, busquemos a honra que venha de Deus e não conquistada por nós mesmos de forma, muitas das vezes, ilegítima. A primeira aplicação que temos dessa parábola dos primeiros assentos é que Jesus então se dirige aos seus convidados dizendo-lhes que eles não buscassem esses lugares de honra, pois no reino de Deus, o serviço é mais importante do que a posição. O que você tem feito na casa do Senhor? Você tem buscado locais de destaque? Ou você tem se destacado perante o Deus que tudo vê, servindo ao corpo de Cristo? O Senhor quer nos ensinar a servir primeiro, antes de ocuparmos locais de honra. O Senhor, então, ele quer nos ensinar a combater aquilo que eu chamo de auto-honra.
E a auto-honra, ela não faz o menor sentido, porque o próprio conceito de honra, segundo o próprio dicionário, diz que a honra é uma consideração ou homenagem à virtude, às boas qualidades morais, artísticas, profissionais de uma pessoa que é dada por outrem. Ou seja, a honra só faz sentido quando os outros reconhecem tal virtude em minha vida. A honra que é autoproclamada, a auto-honra, portanto, não faz o menor sentido. A honra só tem valor quando conquistada legitimamente, pois auto-honra não é honra. Além do mais, aprendemos nessa parábola que a honra legítima deve ser conquistada no tempo certo e jamais é precipitada. Não busque os primeiros lugares sem antes assentar-se nos locais de menos destaque. Muitas pessoas querem pegar atalhos em sua vida e fazem qualquer coisa para serem promovidas o mais rápido possível, para galgarem lugares de destaque, independente daquilo que elas precisam fazer, quando se esquecem que no reino de Deus é muito mais importante que você sirva com qualidade, com amor e com excelência. É necessário que você se humilhe perante a potente mão do Senhor, para que no devido tempo Ele te exalte. Aprendemos então também que a humildade é a marca distintiva do cristão. E o contrário da humildade é o orgulho. Lembremos que a humildade é a ausência completa do orgulho. A própria palavra humildade do latim vem de humus, que significa filhos da terra. Etimologicamente também, humildade, humus, deriva de homem. Isso quer nos lembrar de que somos pó. Jó capítulo 10, versículo 9 diz: peço-te que te lembres de que como barro me formaste e de que ao pó me farás tornar. A humildade, portanto, nos faz reconhecer, ela nos mostra que não podemos querer ser mais do que somos. Nós somos criaturas de Deus. Nós não somos desprezíveis. Nós somos obras-primas de Deus, mas ainda assim somos criaturas. Ainda assim somos barro. Do pó viemos, ao pó retornaremos, de modo que não há como levarmos tesouros dessa terra, tesouros perecíveis, títulos dessa terra para o porvir. A palavra do Senhor nos ensina então a vivermos com a perspectiva de eternidade, fazendo que nós nos lembremos que somos pó e de que quando nós reconhecemos isso legitimamente, o Senhor, ao seu tempo, Ele nos exalta. O que a parábola também propõe, então, é que combatamos o ego, o nosso ego, que naturalmente ele é orgulhoso. E o apóstolo Paulo, ele fala muito bem sobre isso em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21 em diante. E esse problema do ego cheio de orgulho também é muito bem relatado pelo saudoso pastor Timothy Keller no seu clássico Ego Transformado. Na passagem de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21 em diante, nós aprendemos o seguinte: a palavra do Senhor diz assim: portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. E no versículo 7 do capítulo seguinte, o capítulo 4, ele diz: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Ou o que você tem que não tenha recebido, e se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? A palavra do Senhor, então, nos alerta sobre o perigo do orgulho, que nos faz achar que somos melhores do que os outros, que nos faz achar que as nossas capacidades são suficientes para que nós mesmos nos auto-honremos, quando na verdade deveríamos nos humilhar perante a potente mão do Senhor, reconhecer quem somos, servir com amor ao próximo, para que a honra seja uma mera consequência. E falando sobre o ego e sobre esse ego inflado, que é chamado de orgulho, o pastor Timothy Keller, ele nos lembra que a palavra usada para orgulho é físio, que na língua grega é semelhante a um balão ou a um fole, ou a algo que sempre incha e desincha. E um fole e um balão, como o desse do ego transformado, ele tem algumas características. Ele tem algumas características, esse ego
esse balão, esse fole inflado. E essa característica, ela é muito bem reconhecida como alguém inchado. E o contexto que nós lemos de Lucas capítulo 14, se você se recorda bem, Jesus estava num banquete e nesse banquete ele foi acusado de curar no sábado. E você se lembra qual foi a doença que o Senhor curou? Foi justamente a de um homem que tinha o seu corpo inchado. Algumas traduções dizem que era um homem que sofria de hidropsia, uma doença que causava inchaço no corpo. E eu quero te lembrar que nenhum dos milagres do Senhor são vãos. Os milagres de Jesus não são meras apresentações de um milagreiro. Os milagres de Jesus não são shows de Jesus Cristo, mas são pregações dramatizadas. Os milagres de Jesus sempre tinham um propósito. E esse inchaço desse homem revelava também um inchaço do ego, do orgulho humano. E lembrando as características desse orgulho, ele era como esse balão. O nosso ego, ele é como esse balão. O nosso orgulho é como um fole qualquer, que a qualquer momento ele sempre se infla e se incha. Mas esse balão tem algumas características. Um balão inflado, cheio, apesar de ocupar espaço, ele é simplesmente, em primeiro lugar, vazio. E essa imagem revela que no centro do ego humano há um vazio. Um ego enfatuado, superinflado, não tem nada no centro. Ele se mostra muito, mas é oco. Além do mais, esse ego, ele é dolorido. Quanto mais ele se enche, mais sensível ele fica. E ele é dolorido também porque ele é imperceptível. Assim como você não agradeceu a Deus hoje pelo seu dedo mindinho, eu tenho certeza que se você bater o seu dedo mindinho na quina de uma porta ou de uma parede, você prontamente vai chorar e reclamar e murmurar de dor. Visto porque nós só percebemos que temos aquela parte do corpo quando ela dói, assim também é o nosso ego. Nós não reparamos que somos orgulhosos, mas a partir do momento em que o nosso ego é machucado, é ferido, nós o sentimos. E quanto mais cheio esse ego, mais dolorido ele se torna. Quando, na verdade, você não é tratado pelo jeito que você gostaria, quando você não é honrado e acha que você não recebe a honra que você tanto mereceria, os seus sentimentos estão ok, tudo está ok. Mas o que é machucado, na verdade, o que é dolorido, é o seu ego, é o seu orgulho ferido. Então o ego, ele é vazio, dolorido, além do mais ele é atarefado, ativista, alguém que busca sempre a auto-honra, ele não consegue ficar parado. Ele é sempre ativista. Ele, pelo fato de estar cheio de orgulho, ele não consegue de forma alguma ficar parado. Ele sempre tem que chamar a atenção para si. É uma carência extrema. Ele não pode ficar parado. Ele deve ser sempre reconhecido como alguém trabalhador, como alguém super ocupado, como alguém que é acima da média. Ele é ativista. Vazio, dolorido, ativista e, por fim, um ego super inflado. Ah, não me honraram. O líder deveria ser eu. Não me deram o valor que eu tanto mereço. Eu sou muito melhor do que o fulano de tal. Além de ser vazio, dolorido, ativista, quanto mais cheio, o ego também ele se torna frágil. E quando ele se torna frágil, qualquer toque faz com que ele se destrua. O ego inflado, vazio, dolorido, ativista, frágil, pode nos destruir.
ele nos torna uma caricatura de quem deveríamos ser. Nós somos chamados para sermos humildes, como Cristo Jesus o foi. Ele mesmo sendo Deus não teve por usurpação o ser igual a Deus. Ele se humilhou, se esvaziou, tomando a forma de servo para nos ensinar de que devemos servir uns aos outros, para nos ensinar que a honra, ela é consequente. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Provérbios 15:33 nos diz que o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. A palavra do Senhor, então, nos ensina a não ficarmos nos medindo com os outros. Ela nos ensina a nos interessarmos mais pelos outros do que pelo nosso ego. Ela nos ensina a não ficarmos pensando tanto em nós como se fôssemos o centro das atenções. E ela também nos ensina a não nos abalarmos quando formos criticados, porque quando somos criticados, o nosso ego, ele é ferido. Portanto, que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E como eu disse no primeiro, os humilhados não serão exaltados. Os exaltados são aqueles que se humilham, aqueles que reconhecem de onde vêm, do pó, que reconhecem as suas limitações e que reconhecem de que toda honra só vem da origem, da fonte da honra legítima, o próprio Deus, que exalta os seus filhos quando estes reconhecem quem de fato eles são. Portanto, seja humilde, combata o seu ego, visto que ele, inchado, por sua vez frágil, poderá ser destruído e destruir você também ao mesmo tempo. Humilhe-se, portanto, perante a potente mão do Senhor, e ao seu tempo ele te exaltará. Que Deus abençoe a sua vida. Se essa mensagem foi edificante, por favor, compartilhe com mais alguém. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar o seu joinha, isso não custa nada. Que Deus abençoe a sua vida e que continuemos aprendendo sobre a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Até a próxima.